Os sábados eram dias importantes no ritual judeu. Havia uma lista de inúmeras coisas que era proibido fazer. Nesse dia, se alguém quebrava um membro ou torcia um pé, ou se feria num acidente, ficava sem remédio e sem socorro, salvo o do próprio lar, até o pôr do sol seguinte. Nas vésperas, ao crepúsculo, soava um sino, ou se dava outro sinal, e todos começavam imediatamente a largar suas ocupações, regressando às suas casas, fechando-se nelas. Começava o repouso legal, durante o qual não se podia efetuar atividade nenhuma, e a própria alimentação já deveria estar previamente preparada. Somente era permitido comparecer à sinagoga local na manhã seguinte. Jesus, acompanhado de sua mãe, seus parentes e discípulos, cumpriu o rito e compareceu à sinagoga local, onde já chegara a notícia de sua presença na cidade, bem como sua fama de profeta. Seus constantes períodos de ausência nos mosteiros e nas viagens, e seu natural caráter concentrado e recolhido, fizeram com que, para a maioria dos presentes na sinagoga, parecesse quase um estranho. Mas, em atenção ao fato de ser um rabi, como tal se apresentando, acompanhado de seus discípulos, foi convidado pelo Azan a fazer a pregação do dia. Levantou-se ele e dirigiu-se ao banco do pregador. Cobriu-se com o talit, manto ou véu das orações, tomou o rolo de pergaminho das mãos do servente e, ao invés de ler o texto referido já marcado, como seria obrigatório, abriu-o na passagem de Isaías, que tratava do advento do Messias e que dizia: "O Espírito do Senhor está sobre mim e me uniu para que anuncie a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos sua libertação, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o tempo das graças e dos galardões do Senhor." O normal era que o pregador, lido o texto, devolvesse o rolo ao servente e passasse a comentá-lo, interpretando o sentido como fazemos ainda hoje em nossos tempos. Jesus, porém, lido o texto, sentou-se e permaneceu em silêncio alguns momentos, sob o olhar inquiridor e desconfiado da assistência, até que, levantando-se de novo, acrescentou simplesmente: "Hoje está se cumprindo esta escritura que acabais de ouvir", como dizendo e deixando bem claro que ele era o ungido ao qual as escrituras se referiam. Formou-se um tumulto e Jesus retirou-se sem mais palavras. Depois disso, demorou-se ainda alguns dias em Nazaré e no sábado seguinte, na mesma sinagoga, quando pregava, interpretando o texto do dia, contrariou novamente os assistentes pelos ensinamentos que ministrava e que não eram concordantes com aqueles que estavam acostumados a ouvir, o que levou Jesus a declarar que ninguém é profeta entre os seus e que, por isso, a graça de Deus é dada mais facilmente a estrangeiros. Com isso, os ouvintes se enfureceram, porque as Escrituras eram privilégio de Israel e seus ensinamentos os únicos verdadeiros. E, acompanhando os mais exaltados, arrastaram Jesus para fora e tentaram jogá-lo de uma ribanceira existente ali perto. Porém, ele, usando de seus poderes, passou entre eles, como diz o Evangelho, e abandonou em seguida a cidade. Não antes, entretanto, de eleger mais 2 discípulos, que foram Tiago, o menor, e Judas Tadeu, dali se guiando para Cafarnaum, centro de suas andanças e pregações.